As áreas produtoras de café, principalmente do café Conilon, têm enfrentado anos já de seca e uma quebra na produção. Há agora uma discussão se vai importar ou não café, se a gente tem um potencial de produzir mais café ou não. Na visão do clima, qual que é a expectativa agora, principalmente para o Espírito Santo? Bom, o Espírito Santo segue numa situação mais complicada. Registrou boas chuvas no início da primavera, havia uma expectativa de melhores condições para esse ano, só que essa expectativa não se confirmou porque, apesar dos bons índices de chuva no início da primavera, choveu bem até o mês de novembro, dezembro já foi um mês de bastante irregularidade da chuva, não só para o Espírito Santo, mas boa parte também de Minas Gerais. E aí já começou a comprometer um pouco a qualidade do solo. Hoje o índice de umidade no solo está abaixo do ideal em grande parte das áreas produtoras e principalmente para reservatório a chuva não tem sido suficiente. Agora, para os próximos dias, há uma expectativa de retorno da chuva para toda a metade norte do Brasil. Isso deve chegar até o Espírito Santo, só que não de uma forma, não com um volume tão expressivo, a ponto de encharcar mesmo o solo, garantindo boas condições para o desenvolvimento das lavouras e também para reservatório. Então a situação ainda vai continuar complicada, porque apesar dessa previsão de chuva até acima da média agora para os próximos meses no centro e norte do Brasil, não vale para o Espírito Santo, sul da Bahia e algumas áreas do norte e leste de Minas Gerais. Essas áreas elas vão ter ainda uma irregularidade grande da chuva, não significa que o verão vai ser completamente seco, mas não vamos ter chuvas o suficiente para bater a média do período. Então a gente espera uma chuva abaixo do normal para boa parte das áreas produtoras do Espírito Santo, pelo menos até o mês de março. Como já vem de um período de seca, uma chuva que ainda não é nem dentro da média, quer dizer que não vai recuperar completamente a condição do solo. Por enquanto, as expectativas não são boas, pelo menos para essa próxima safra. A gente espera, sim, que seja um ano melhor em relação aos últimos anos. O último ano a gente teve uma quebra grande por conta da seca, que foi bastante severa. Então, esse ano a gente deve ter alguns episódios de chuva, a gente vai ter melhora nas lavouras agora no decorrer dos próximos dias, mas não é a chuva dentro da média, aquela para trazer uma safra dentro do que é esperado, né, para a época. Um outro estado que também tem se tornado um importante produtor de café é Rondônia, que a expectativa para esse ano é de dobrar a produção, o volume produzido. Há uma expectativa boa de clima, pelo menos para esse estado do norte do país? Para Rondônia, sim. Inclusive, já vem chovendo de uma forma mais regular. O norte do país sofreu também os efeitos do El Niño. No último ano, choveu abaixo da média e neste ano vive uma situação bem diferente. A gente não tem um laninha bem configurado, com forte intensidade, mas mesmo assim a gente está passando por um período de resfriamento do Oceano Pacífico e também a atmosfera vem um pouco mais fria. E isso tem contribuído para o aumento das chuvas sobre o centro e norte do Brasil. Tem chovido mais, inclusive, no oeste da região, Amazonas, Acre e Rondônia. Então, com chuvas mais regulares, já tem garantido melhores condições de umidade. E o problema pode ser outro agora. Do meio para o final do verão, o excesso de umidade pode ser um problema para as lavouras. Mas se espera uma condição bem melhor do que para o Espírito Santo. Os outros estados grandes produtores de café, mas aí café arábica, Minas Gerais e São Paulo, eles também tiveram problemas pontuais nos últimos anos, principalmente ano passado. Essa laninha que está por aí, vai pelo menos beneficiar essas lavouras de Minas Gerais e São Paulo? Para São Paulo e Minas Gerais, a gente vê um quadro um pouco melhor, porque também para o norte do Paraná, porque as chuvas devem ficar dentro do normal para o verão. São esperadas, então, chuvas mais regulares. São Paulo já vem vivendo uma condição melhor, os índices de umidade no solo têm se mantido em níveis bons, principalmente no norte paulista, também sobre o sul de Minas Gerais. A situação pode se complicar um pouquinho na zona da mata de Minas Gerais, mas mais ao sul, Triângulo Mineiro, a situação é melhor. E o estado de São Paulo também deve receber chuvas mais regulares agora ao longo dos próximos dias. A gente teve um início do verão muito quente e com chuvas irregulares, mas agora a gente já vê, pelo menos para as 2 próximas semanas, a formação de corredores de umidade da Amazônia que devem contribuir para o aumento da chuva sobre essas áreas, principalmente São Paulo, sul e oeste de Minas Gerais. A mesma condição também vale para o norte do Paraná. A chuva se torna um pouco mais escassa agora nos próximos dias, mas ainda assim, durante o verão, são esperados bons episódios de chuva. Quando se tem um laninha, a gente espera umas temperaturas um pouco mais amenas, mas o verão está bem quente, principalmente nessa região mais central do Brasil. Continua esse calor? O calor continua, mas a gente ainda espera que seja um pouco mais ameno para os próximos períodos. O que a gente observou no início do verão foi uma condição de bloqueio atmosférico, então isso tem
feito as chuvas ficarem mais concentradas ao sul da América do Sul, por isso os transtornos na Argentina, inundações, também chuvas fortes em algumas áreas da região sul, o que provocou aumento da umidade no solo em algumas áreas do Rio Grande do Sul, e diminuição das chuvas sobre o interior do Brasil. Esse bloqueio atmosférico é ocasionado por ventos no alto da atmosfera, que impede o avanço das frentes frias, né? E por isso a gente não teve uma condição normal dessa época do ano, que é a formação dos corredores de umidade da Amazônia. Então a chuva ficou um pouco mais irregular, por isso a temperatura subiu mais. O verão iniciou muito quente, mas agora tende para uma condição mais normal. Vai esquentar sim, é normal da estação, mas a gente espera menos extremos de temperatura máxima para as próximas semanas. Ok, obrigada pela sua vinda aqui, Nadiara. Vocês acabaram de ouvir a entrevista com a Nadiara Pereira, ela é meteorologista da Somar Meteorologia. Voltamos ao programa.